Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida essa noite, amém? Você pode tomar o seu assento. Estamos mais uma noite reunidos para adorar o nome do nosso Deus, amém? E para ouvir da sua santa palavra também. Você que tem a sua Bíblia, irmão, abra ela comigo na carta de Paulo aos Efésios. Entramos no último capítulo de Efésios, capítulo 6, nós vamos ler dos versos 1 a 4 hoje. Efésios, capítulo 6, dos versos 1 a 4. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Efésios 6, quem encontrar dá um amém. Quem não tem Bíblia pode acompanhar no projetor conosco ali. Efésios, capítulo 6, versículo 1 até versículo 4. Amém, meus irmãos? Acompanhe comigo então. Diz assim: Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Amém? Nós vamos expor esse texto hoje aos irmãos, aos pais, aos filhos, aos futuros pais. E vamos pegar as implicações deles para a nossa vida hoje, amanhã e para todo sempre. Nosso tema hoje, irmãos, é pais e filhos vivendo segundo a vontade de Deus. Então nós vamos falar um pouquinho sobre esse relacionamento de pais e filhos, de filhos e pais, e de como a palavra de Deus nos instrui nesse relacionamento. Mas antes disso nós vamos orar, amém? Se você puder, feche seus olhos, curva sua cabeça e ore junto comigo. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por essa noite que nós podemos estar aqui, reunidos como igreja, Senhor, para adorar o seu nome, para louvar o teu nome e para ouvir da tua santa palavra que vai ser aqui pregada aos nossos corações essa noite, Senhor. Que no nome de Jesus o Senhor possa falar ao coração de cada um dos teus filhos que aqui entrou nessa noite, Senhor. Nos exorta, nos consola, nos edifica através da tua palavra e que o nome de Jesus possa ser glorificado pelo modo em que nós vamos viver a tua palavra, Senhor. Nós oramos pedindo que o Senhor nos conduza, que o nome de Jesus seja glorificado aqui nessa noite, Senhor. Assim nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos falar um pouco sobre esse relacionamento de pais e filhos e qual é a vontade de Deus para esse relacionamento. Semana passada falamos sobre aborto, né? E falamos muito da questão de defendermos a vida desde sua concepção, de que uma criança ela não deve ser morta no ventre, que ninguém tem autoridade, legalidade para fazer isso. E o bom é que isso se encaixa naquilo que nós vamos continuar falando, porque não adianta nós defendermos a vida no ventre se nós não valorizamos e não prestamos os devidos cuidados às vidas que foram colocadas para fora do ventre. Então a gente diz assim, eu sou contra o aborto. A questão é, quando os nossos filhos eles nascem, quando as crianças nascem, nós estamos nos preocupando com a vida deles fora do ventre também? Porque isso também é de extrema importância, irmãos. Esse relacionamento entre pais e filhos, entre filhos e pais, a vontade de Deus para esse tipo de relacionamento, ela precisa estar muito clara a todos nós. Duas palavras, irmãos, resumem o dever dos filhos para com os pais. Então todo mundo aqui é filho, né? Você é filho de alguém, com certeza, né? Todo mundo aqui é filho. E há duas palavras que resumem o dever dos filhos para com os pais. Que palavras são essas? Obediência e honra. Essas duas palavras, elas definem o que Deus espera dos filhos. O que Deus, ele instrui os filhos a fazer. E resume qual o dever dos filhos para com os pais. Os filhos devem obedecer e honrar aos seus pais. Quando Paulo, irmãos, ele escreve a carta aos Efésios, é bom a gente entender um pouquinho o contexto que ele está escrevendo isso aqui. Quando Paulo escreve aos Efésios, estava em vigência no governo romano um regime chamado de pátria potestas, que era um regime
que dava total autoridade ao pai. Veja bem, esse regime pátria potestas, ele dava direito absoluto do pai sobre o seu filho. Que direito era esse? Para que a gente compreenda. O pai, ele tinha direito de casar o filho. E o pai, ele tinha o direito de divorciar o filho se ele quisesse. O pai tinha o direito de escravizar o filho, de vender o filho, de rejeitar o filho, de prender o filho, e se possível, e se ele desejasse, até de matar o filho. Então, quando uma criança nascia no Império Romano, dentro desse regime, ela era levada até o seu pai. E quando ela chegava diante do seu pai, se o pai olhasse para ela e recebesse ela, ela era considerada filho e parte da família. Mas se o pai rejeitasse ela desde a concepção do seu nascimento, ela era deixada para morrer em qualquer canto. Esse regime é um regime que dava total autoridade ao pai. E é dentro desse contexto que Paulo está escrevendo instruções a pais e filhos. Dentro desse contexto em que o pai tinha total autoridade sobre os filhos. O pai tinha total autoridade sobre a vida dos filhos. Então veja bem, isso era extremo, não era? Imagina o pai poder matar o filho se ele quisesse. Ele poder rejeitar o filho se ele quisesse. Quando Paulo escreve, há um extremo de extrema autoridade dos pais para com os filhos. Aí nós olhamos para hoje, irmãos, nós vivemos outro extremo. Naquele tempo o extremo era um: o pai tinha total autoridade sobre a vida dos filhos. Hoje existe um outro extremo, em que os pais, eles não têm mais autoridade nenhuma sobre a vida dos filhos. Em que os pais, eles não têm mais direito nenhum sobre a vida dos filhos. O que nós vivenciamos hoje é o outro extremo, onde muitos dos filhos vivem e são doutrinados à rebeldia contra a autoridade. Então o que a gente vê? A gente vê que há uma doutrinação das crianças a se rebelarem contra toda e qualquer autoridade, inclusive contra a autoridade dos pais. Então o que nós vivemos hoje é o outro extremo. O extremo em que se prega a rebeldia, se prega a desobediência, e que se ensina que você não deve se submeter a autoridade nenhuma, que você é totalmente livre. A palavra de Deus, irmãos, ela vai nos mostrar que a desobediência aos pais é um claro sinal da decadência da nossa sociedade. Então sabe o que nós vemos hoje em boa parte da sociedade? Que os filhos não respeitam mais os pais, que os filhos não obedecem mais os pais, que os filhos não honram mais os pais. E sabe o que isso está mostrando? Que a nossa sociedade está em decadência total. E a palavra de Deus vai mostrar isso claramente, dizendo que quando há desobediência deliberada aos pais, é sinal que a sociedade está totalmente decadente, está rumo à perdição. Vamos ver dois textos aqui ainda a cabo de introdução. Põe para nós, irmãos, lá da projeção, Romanos 1:28. Quando Paulo está no capítulo 1 de Romanos falando sobre a depravação total do homem, veja o que Paulo fala a respeito dessa depravação. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. Versículo 29. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofocas. Versículo 30. Espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes, inventam novas maneiras de pecar e desobedecem a seus pais. Então a desobediência aos pais é um claro sinal de decadência. E o que Paulo fala de uma sociedade de pessoas totalmente depravadas, que elas desobedecem aos seus pais. Olha o que Paulo vai escrever a Timóteo, põe para nós lá também, 2 Timóteo capítulo 3, nós vamos ler os versos 1 e 2. Olha o que Paulo diz a Timóteo. 2 Timóteo capítulo 3, versos 1 e 2. Aí, olha o que Paulo vai falar a respeito dos últimos dias. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais,
e serão ingratas e profanas. Então o que a palavra de Deus deixa claro é que a desobediência aos pais é um claro sinal de decadência da nossa sociedade. Aí põe para nós a primeira citação de Hernandes Dias Lopes. Veja o que ele vai falar sobre isso. Se nosso cristianismo não é capaz de mudar nosso relacionamento com a família, ele está falido. Então veja bem, se o nosso cristianismo, o evangelho que nós professamos, ele não muda o nosso relacionamento com a família, vamos encurtar a família aqui, marido, esposa e filhos. Se o cristianismo que nós professamos, ele não muda o nosso relacionamento entre família, ele está falido, ele é fake, ele é um falso cristianismo. Então veja bem, ele está falido. Aí ele vai falar a respeito dos jovens. É impossível ser um jovem fiel, abençoado e cheio do Espírito Santo, sem obedecer aos pais. Então olha o que Hernandes Dias Lopes fala, que um jovem fiel, cheio do Espírito Santo, crente, ele obedece aos seus pais. O que ele diz que se nós somos cristãos, o primeiro lugar que o cristianismo vai transformar é a nossa casa. O primeiro. Sabe qual a primeira coisa que é transformada quando nós nos tornamos cristãos? Os nossos relacionamentos familiares. Principalmente marido, esposa, esposa, marido, pais e filhos, filhos e pais. É ali que o evangelho primeiramente transforma. Pais e filhos cristãos, famílias cristãs, têm uma grande oportunidade de testemunhar ao mundo pelo simples fato de serem diferentes. Veja bem, irmão, você olha a sua família apenas como sua família, mas Deus, ele olha para a sua família como um meio de pregação e comunicação do evangelho da glória de Deus. Você olha para a sua família como o seu casamento, a sua casa, os seus filhos, mas sabe o que Deus espera que a sua família seja? Seja o reflexo de quem Deus é. A sua família deve espelhar quem Deus é. O evangelho, ele deve ser pregado através da sua família, da sua casa. O seu casamento deve refletir o evangelho. A sua casa, a sua vida com o filho, com os seus filhos, deve refletir o evangelho. Nós olhamos para a nossa família apenas como um relacionamento. Só que nós nos esquecemos, irmãos, que nós podemos ser verdadeiros evangelistas, mostrando essa relação correta entre pais e filhos. A nossa família, irmãos, é um instrumento nas mãos de Deus. Sabe o que Deus quer fazer com a minha família e com a sua família? Ele quer usar ela para que o evangelho venha a ser comunicado às outras pessoas. Nós precisamos compreender, irmãos, que nossas famílias podem ser instrumentos na mão de Deus. Amém? Pode ser. Ela pode ser. Se você abraçar o evangelho, se você obedecer ao evangelho, se você fazer o que as escrituras dizem. Sabe o que a sua família pode ser? Ela pode ser um instrumento nas mãos de Deus, para que muitas pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. Então veja bem, seu vizinho está olhando você, seu colega de trabalho está olhando você, seus familiares que ainda não são crentes estão olhando você. E sabe o que a sua casa, a sua família, a sua vida podem ser? Um instrumento nas mãos de Deus. Deus pode usar a sua casa, a sua família, os seus filhos, o seu casamento, para comunicar o evangelho àqueles que ainda não o conhecem. A sua casa, a sua família, pode ser um instrumento nas mãos de Deus. Só que para isso, é necessário que tanto filhos como pais obedeçam ao que a palavra de Deus ordena. Então, como o evangelho vai ser comunicado através da nossa casa? Se nós abraçarmos a palavra. Veja bem, e é abraçar a palavra completa, não os versículos que nós gostamos, não os textos que nos arrepiam, mas a palavra na sua totalidade. O que Deus diz, o que Deus exige, o que Deus quer. Se nós abraçarmos o evangelho nas nossas vidas, irmãos, esse evangelho ele pode alcançar outras pessoas. Como pais e filhos podem viver segundo a vontade de Deus? A Bíblia nos responde. A Bíblia tem a resposta para essa pergunta. E aqui nós vamos dividir a nossa mensagem praticamente em duas partes. Nós vamos falar dos filhos e depois vamos falar dos pais.
Então, como pais e filhos podem viver segundo a vontade de Deus? Vamos falar dos filhos primeiramente? Os filhos vivem segundo a vontade de Deus quando vivem em obediência a seus pais. Então, qual a vontade de Deus para os filhos? Obediência, honra. E todas as vezes que os filhos obedecem e honram seus pais, eles estão vivendo segundo a vontade de Deus. Olha o que diz o verso 1, 2 e 3, depois nós vamos abrir eles um pouco mais. Mas eles dizem assim: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Veja bem, irmãos, Paulo ele não diz assim: pais, corrijam seus filhos. Sabe o que Paulo faz aqui? Ele escreve uma carta corrigindo os filhos. Ele não diz assim: olha, vou mandar uma carta para a igreja de Éfeso e eu quero que os pais corrijam os filhos. Não, ele fala diretamente aos filhos. Ele se dirige diretamente aos filhos. Ele diz: filhos, vocês devem obedecer aos seus pais no Senhor. Sabe, quando Paulo fala direto aos filhos, nós precisamos prestar atenção. Porque quando Paulo manda a carta era lida na congregação. Então, se ele está exortando diretamente aos filhos através de uma carta, e a carta está sendo lida na congregação, isso significa que os filhos estavam no culto. Os filhos estavam na igreja. Os filhos faziam parte da igreja. A família toda fazia parte da igreja. E por isso, quando Paulo escreve, ele escreve diretamente aos filhos. Os filhos estavam presentes na congregação quando essa carta foi lida. Toda a família, veja bem, toda a família estava presente. Toda a família participava do culto. E sabe quem eram os pais? Os pais eram aqueles responsáveis de quando os filhos chegassem em casa e tivessem alguma dúvida, de eles esclarecerem as dúvidas dos filhos em casa. Então Paulo está escrevendo nesse contexto, em que toda a família participava do culto. Uma pergunta aos pais aqui, a você que já é pai. Uma pergunta para você: você tem ensinado para os seus filhos a importância do culto? Você tem se preocupado em transmitir para os seus filhos que o culto é importante? Que a igreja é importante? Que estar no domingo congregando, ouvindo o evangelho e adorando é importante? Você tem se preocupado em transmitir para os seus filhos a importância que a igreja tem na sua vida e que terá na vida deles? Você tem se preocupado com isso, pai? Tem ensinado sobre a importância do culto? Tem ensinado sobre a importância da igreja na vida deles? Ou você é aqueles que diz assim: não, se meu filho não quer ir, eu não obrigo. Porque afinal de contas eu não posso obrigar se ele não quer. Afinal de contas, se ele não quer ir, eu não vou trazer ele obrigado. Como assim? Como assim que ele não tem 18 anos, não paga as contas, dorme na sua casa, come da comida que você bota na mesa dele, você veste ele, você dá tudo a ele, ele ainda tem direito de escolher se ele vem no culto ou não? Não, mas afinal de contas, eu não posso obrigar. Não, na verdade você deve obrigar, porque ele está debaixo da sua autoridade. Se ele está morando na sua casa, ele não decide, é você que decide. É você que é o dono da casa, é você que é o líder daquela casa, e é você que deveria trazer ele ao culto, com vontade ou sem vontade. Não, pastor, mas eu aprendi que eu não posso trazer obrigado. Aprendeu aonde? Aonde você aprendeu isso? Que o seu filho tem direito de escolher vir à igreja ou não. Que o seu filho tem direito de escolher se ele congrega ou não. Deixa eu falar um testemunho para você que eu escutei essa semana que me chamou bastante atenção. Um pastor, ele é pastor, e ele está dando um testemunho de como funcionava na casa dele, o pai dele pastor, e ele criança, jovem, domingo dia de culto, culto de manhã. Ele disse que eles não queriam ir no culto, ele e os outros irmãos deles. Então eles ficavam dormindo, eles ficavam lá, sabe, pensando assim: não, meu pai não vai vir chamar. Diz que o pai entrava no quarto, abria a janela: vamos para a igreja. Não, pai, mas eu não quero. Não, vamos para a igreja. Levanta, toma banho, faz a sua higiene pessoal e nós vamos para o culto, porque domingo é o dia do culto. E aí ele disse que naquele momento aquilo era terrível para ele, porque ele não queria ir na igreja. Ele não queria estar no culto.
Só que hoje ele olha para a forma que o pai dele liderava e obrigava eles a vir na igreja. Ele diz que isso foi tão importante para eles que hoje ele se tornou pastor. Que hoje ele pastoreia uma igreja. Mas ele diz que talvez ele só é pastor porque o pai dele ensinou para ele que era importante estar no culto. Que ele não tinha direito de escolher. Que ele estava na casa do pai e que era obrigação dele estar no culto. Veja bem, meu irmão, seu filho não escolhe, ele não decide. Você é pai dele. Quando você se arruma para vir para a igreja, ele deve vir para a igreja com você. Você deve trazer ele. Não, pastor, mas eu não quero obrigar para não criar trauma nele. Então deixa ele fazer o que quer. Deixa ele ter direito de decisão com 10 anos, com 8 anos. Para você ver o que ele fará quando atingir a maioridade. É nosso dever, irmãos, como pais, ensinar a importância do culto para os nossos filhos. Paulo ele vai apresentar aqui 4 motivos para que os filhos obedeçam aos seus pais. E ele está falando a filhos cristãos, ele está escrevendo à igreja. Por que os filhos cristãos devem obedecer aos pais? Paulo vai dar 4 motivos aqui. O primeiro deles, os filhos cristãos obedecem aos pais porque eles são cristãos. Porque eles são cristãos, eles devem obedecer. Eles são crentes, são filhos crentes. E porque são filhos crentes, devem obedecer. Olha o que Paulo diz na parte A do versículo 1, no capítulo 6. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor. Porque são cristãos. Veja bem, você que é jovem aqui, você que é adolescente aqui, você que já é crente aqui, adulto. Você precisa obedecer, não porque é uma obrigação obedecer, mas porque um crente obedece. Um crente é alguém obediente. Quando alguém se torna cristão, ele não é liberado das obrigações normais da vida. Ele continua tendo obrigações. Sua fé em Cristo agora deve fazer desse indivíduo um filho mais dedicado no seu lar. Então veja bem, você é cristão, você deve obedecer. Aí você pode dizer assim, não, mas pastor, meu pai não é cristão. Minha mãe não é cristã. Minha família, ninguém é cristã. O que eu devo fazer? Você deve obedecer ainda mais. Você deve se dedicar para ser um filho ainda mais obediente, porque o seu testemunho precisa ser bom lá dentro da sua família. Você precisa se dedicar à obediência. Ser alguém obediente em seu lar. Olha o que Colossenses 3:20 vai dizer. Colossenses 3, os versículos 18, 19, 20 e 21, eles são paralelos a Efésios 6. Olha o que Paulo diz em Colossenses, põe para nós. Colossenses 3:20. Ele vai aumentar um pouquinho aqui. Olha o que ele diz. Filhos, obedeçam sempre a seus pais, pois isso agrada ao Senhor. Então quando um filho cristão, ele obedece o seu pai, sabe o que ele está fazendo? Ele está agradando ao Senhor. O Senhor se agrada da obediência dos filhos. Se você é filho de pais ainda não convertidos, se você tem um pai que não é convertido, uma mãe que não é convertida, seja um exemplo de dedicação e obediência na sua casa. Seja um filho obediente. Primeiramente porque isso agrada o Senhor. E em segundo lugar porque a sua obediência, a sua vida cristã diante da sua família que talvez não é cristã, pode fazer com que eles venham ser alcançados. O seu testemunho lá pode ser um testemunho que atrai os seus pais, a sua família para a presença do Senhor. Veja bem, irmãos, Efésios deixa clara a harmonia que Deus planejou nos lares. O que Deus deseja para as famílias? Mulheres submissas aos seus maridos, como a igreja está a Cristo. Maridos que amam as suas esposas, como Cristo amou a igreja. E filhos que obedecem aos seus pais no Senhor. Essa é a harmonia que Deus ele planejou para os lares. Os filhos devem obedecer aos pais, em primeiro lugar, porque são cristãos. Em segundo lugar, porque a obediência é correta. Olha o que vai dizer a parte B do versículo 1. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isto é o certo a fazer. Então por que os filhos devem obedecer? Porque isso é certo. Porque a obediência é o correto a se fazer. Deus, irmãos, ele instruiu uma ordem natural que mostra claramente quando um ato é correto. Veja bem, quando os pais, eles colocam os filhos no mundo, e como eles têm mais conhecimento e mais sabedoria do que os filhos, é dever dos filhos obedecer aos pais. Essa é a ordem natural.
É uma ordem que Deus criou. Talvez, irmãos, nós lêssemos Efésios 6:1. E sabe como ele pode ser traduzido hoje? Como Efésios 6:1, ele é traduzido no nosso tempo. Veja bem, Efésios 6:1, a versão moderna dele pode ser mais ou menos assim: pais, obedeçam seus filhos, pois isso os manterá satisfeitos e trará paz para o seu lar. Sabe qual a versão moderna de Efésios 6:1? Não é filhos obedeçam aos pais, é pais obedeçam aos filhos. Pais, façam o que os filhos querem, porque se vocês fizerem o que eles querem, vocês terão paz, o seu lar será um lugar tranquilo. Essa é a versão moderna de Efésios 6:1. É a versão de que não é mais os filhos que devem obedecer aos pais, mas os pais devem obedecer aos filhos. Essa é a visão que esse mundo tenta plantar, irmãos. De que o pai hoje ele não tem mais autoridade, de que os filhos hoje eles têm liberdade, e que se você não fazer o que o seu filho quer, você vai acabar tendo problemas, você vai acabar passando por dificuldades, você vai ter problemas diversos na sua vida e na sua casa. Embora essa seja a realidade de muitos lares, inclusive lares cristãos, essa ideia é totalmente contrária à ordem natural instituída por Deus. Então veja bem, os filhos obedecem porque são cristãos. Os filhos obedecem porque a obediência é correta. Os filhos obedecem, em terceiro lugar, porque a obediência é ordenada, é uma ordem. Para os filhos a obediência é uma ordem. Olha o que diz o verso 2, a parte A: honre seu pai e sua mãe. O que Paulo faz aqui, ele cita o quinto mandamento, Êxodo 20:12. Quando ele dá os mandamentos, os 10 mandamentos, esse aqui é o quinto mandamento. E Paulo ele está dando uma ordem aqui, citando o quinto mandamento e aplicando ele ao Novo Testamento. Dizendo, olha, honre seu pai e sua mãe. Vocês devem honrar eles. Veja bem, aí você olha e diz, não, mas isso aqui era uma ordem lá para os 10 mandamentos, agora a gente está na graça, agora é o Novo Testamento. Não. Honrar pai e mãe, não honrar pai e mãe era pecado para um judeu. E não honrar pai e mãe continua sendo um pecado para nós. Esse é um princípio moral. É um princípio ético. Não é algo que Deus, ele em Cristo, destituiu. Todos nós devemos continuar honrando nossos pais. Honrar aos pais, e acho que aqui a gente precisa de uma atenção um pouquinho redobrada, porque às vezes a gente não entende o que é honrar o pai e o que é honrar a mãe. Honrar aos pais significa muito mais do que simplesmente obedecer a eles. É possível obedecer sem honrar. É só você olhar para o irmão do filho pródigo, ele era obediente ao pai, mas ele não honrava o pai. Ele não tinha honra pelo seu pai. Então honrar é mais do que simplesmente obedecer. E aí você pergunta, pastor, como eu honro meus pais? Como eu posso honrar eles? Vamos deixar isso mais fácil de se entender? Põe para nós a segunda citação aqui para isso ficar mais fácil. Como honrar os pais? Como você pode honrar os seus pais, como eu posso, como todos nós podemos. Como honrar os pais? Em primeiro lugar, demonstre amor e respeito por eles. Como nós honramos nossos pais? Amando e respeitando. Demonstrando respeito, sendo respeitosos. Segundo lugar, como honramos nossos pais? Cuide deles quando precisarem de você, especialmente na velhice. Então, como um filho honra um pai? O pai precisa de algo, está necessitado, precisa de ajuda. O filho está ali, ajudando ele, socorre ele, ajuda ele, especialmente na velhice, porque é onde os pais mais são abandonados. É aquele velho ditado, né? Um pai cria 10 filhos, mas 10 filhos geralmente eles não conseguem ajudar um pai. E muitos pais na sua velhice acabam abandonados pelos seus filhos. Sabe como nós honramos? Ajudando quando precisam. Em especial, quando eles forem idosos, tiverem necessidades maiores, não puderem se locomover, não terem pessoas mais, não terem força física mais, ali os filhos precisam estar presentes, honrando seus pais, cuidando deles. Terceira maneira que nós podemos honrar os nossos pais, tenha um bom testemunho. Sabe como nós podemos honrar os nossos pais? Tendo um bom testemunho. Não seja motivo de vergonha para os seus pais. Sabe como você honra o seu pai? Tenha um bom testemunho. Porque você é filho de alguém. E geralmente quando você faz algo, as pessoas dizem, o filho do fulano fez isso. Você tem um pai. E quando o seu testemunho é ruim, não é só sobre você, é sobre a sua família.
é sobre quem é seu pai, é sobre quem é a sua mãe. Quando você sabe como você vai honrar seus pais tendo um bom testemunho. Quando as pessoas virem você e disserem, não, mas aquele ali é o filho do fulano, que cara terrível, que mulher terrível. Não, é para quando as pessoas olharem, ó, esse ali é o filho do João, que homem abençoado, o filho do João. Essa ali é a filha da Maria, que mulher abençoada. Nós honramos nossos pais dessas 3 maneiras, demonstrando amor e respeito por eles, cuidando deles quando precisarem de nós, especialmente na velhice, e tendo um bom testemunho, não sendo motivo de vergonha para eles. São 3 maneiras que nós temos de honrar aos nossos pais. E são 3 coisas que nós precisamos pegar para as nossas vidas. Honrar ao pai, principalmente para um adulto, não é fazer o que o pai quer. Porque muitas vezes a gente pensa assim, não, eu vou fazer isso aqui porque senão a minha mãe não vai gostar. Você é adulto, você precisa ter tomada de decisão, você precisa ter atitude, principalmente você homem. Então você não honra o seu pai fazendo as vontades dele sempre. Às vezes você vai dizer não a eles. Às vezes você não vai fazer algumas coisas que vão contra a vontade deles, mas que não é pecado, que não vai envergonhar a eles e que é um direito seu de tomar decisões. E isso nós precisamos ter claro. Porque senão nós vamos pensar que honrar aos pais é fazer a vontade do pai. E para um adulto não é isso necessariamente. Um adulto ele honra o pai amando, respeitando, cuidando e tendo um bom testemunho. E sabe o que nós precisamos entender? Que quando nós honramos aos nossos pais, nós estamos honrando a Deus. Porque quem exige a honra aos pais é o próprio Deus. A honra aos pais é honra a Deus, a desonra aos pais é desonra ao próprio Deus. Honrar aos pais é honrar ao próprio Deus. O 5º mandamento, esse 5º mandamento ele vem acompanhado de uma promessa, que é o 4º motivo para a obediência. A obediência traz bênção. Veja bem, jovens que estão aqui, principalmente jovens, adolescentes, obediência traz bênção. Não é uma forma de barganha, mas todo aquele que obedece certamente será abençoado. E é isso que o texto vai dizer, no verso 2 e no verso 13, vai dizer assim: honre seu pai e sua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem, e você terá vida longa na terra. Então a obediência dos filhos aos pais, ela vai trazer bênção para a vida dos filhos. Os filhos serão abençoados por conta disso. O 5º mandamento ele é acompanhado de uma promessa. E essa promessa ela era um princípio feito ao povo de Israel, quando esse entrou na terra de Canaã. Então isso Deus falou aos israelitas ao entrarem na terra. Só que Paulo pega isso e aplica aos cristãos do Novo Testamento, dizendo, olha, não era só para Israel, não era só no Antigo Testamento. A honra ao pai ainda é válida hoje, e todo aquele que honra, todo aquele que obedece, ele vai ser abençoado por Deus. Paulo ele vai falar de 2 promessas aqui. 2 promessas. As coisas irão bem para aqueles que são obedientes. Amém? E aqueles que são obedientes, eles terão longos dias na terra. Então haverá prosperidade de vida e haverá longevidade de vida. Isso quer dizer que a gente não vai ter nenhum problema? Não, vamos ter. Vamos ter problemas. E aí nós precisamos entender um pouquinho mais o que é essa prosperidade e o que é essa longevidade. Paulo está deixando claro aqui um princípio. Um princípio. Quando os filhos obedecem aos pais no Senhor, sabe o que acontece? Os filhos evitam muitos pecados. Quando os filhos obedecem aos pais no Senhor, os filhos evitam muitos perigos. E quando eles evitam muitos pecados e muitos perigos, desse modo, eles conseguem evitar muitas ameaças e tudo aquilo que poderia encurtar a sua vida. Veja bem, quanto jovem já não morreu por não escutar os seus pais? Quantos jovens? Quantos jovens que o pai diz, não faz, não vai, não fica em casa, não vai em tal lugar, não precisa sair, aí ele foi rebelde, desobedeceu ao pai e quando saiu não voltou. Você conhece algum caso assim? Todos nós conhecemos, diversos casos. Por quê? Porque não obedeceu ao pai, não obedeceu à mãe. Se tivesse obedecido, muitos de nós teríamos evitado muitos pecados.
Quantos jovens, irmãos, não caem em diversos pecados apenas por não ouvir o conselho do pai e da mãe? Apenas por não obedecer o conselho do pai e da mãe? Apenas por não entender que quando o pai e a mãe falam, o pai e a mãe, eles nunca querem o mal do filho, eles sempre desejam o bem. Mas quantos jovens, quantos adolescentes, eles não caíram em pecados, não tiveram a sua vida precocemente terminada, não sofreram diversas outras situações apenas por não escutar? Você que está aqui, jovem, adolescente, ouvir aos pais pode evitar grandes desastres, grandes. Ouvir ao seu pai, ouvir a sua mãe pode evitar bastante problema para a sua vida, bastante. Ouvir o seu pai e a sua mãe pode evitar casamentos errados. Então ouça o seu pai e a sua mãe antes de casar, tanto homem quanto mulher, tanto jovem menino quanto a jovem moça. Ouça os seus pais. Ouvir os pais pode evitar grandes desastres, pode evitar casamentos errados. Ouvir aos pais pode evitar perdas. Ouvir aos pais pode evitar lágrimas. Ouvir aos pais pode evitar mortes. E os filhos precisam ouvir aos pais, obedecer aos pais. Isso é bênção para a vida deles, é saúde para a vida deles. O filho obediente, irmãos, ele se livra e livra os pais de grandes desgostos. O filho obediente, ele está se livrando de grandes desgostos, mas ele também está livrando o seu pai de ter grandes desgostos. Por isso os filhos precisam ouvir aos seus pais. Eu sempre falo aqui muito sobre pais e filhos, né? Eu acho que hoje as mães vão gostar, né? Geralmente a gente fala muito a respeito dos filhos, da parte dos filhos para com os pais. E às vezes as mães, elas podem se sentir meio coagidas, tristes, porque o pastor é muito direto, dizendo, mas tem a parte dos filhos para com os pais, que não pode ser negligenciada. Os filhos precisam obedecer aos pais. Ah, mas pastor, eu tenho 18 anos. Não interessa. Eu tenho 18 anos, não interessa. Se está debaixo da casa do seu pai, é ele que manda e acabou, irmão. Não, mas é que eu já sou de maior. Não interessa. Se você está morando com seu pai, é ele que manda lá e você deve obedecer e acabou. Não, mas é que eu já sou adulto, então faça assim. Se você é adulto, arrume um trabalho, pague as suas contas, tenha a sua casa, e aí você terá a liberdade para escolher o que você faz ou não. É simples, irmãos. Só que nós queremos ficar debaixo da asa do pai e da mãe e ainda fazer o que queremos. E quando o pai e a mãe, eles nos cobram, a gente ainda acha ruim a cobrança deles. Não, se está debaixo do teto dos pais, a autoridade da casa é o pai e a mãe, é eles que mandam lá. Independente da sua idade, você deve obediência a eles se você está debaixo da casa deles. E nós precisamos entender, irmãos, que o filho obediente, ele vai se livrar e vai livrar os pais do desgosto. O filho obediente, ele tem cuidado com as seduções da vida. Sabe quem é o filho obediente? Ele tem cuidado, porque essa vida, ela é muito atrativa para o jovem. Ela é muito atrativa para os adolescentes. Ainda mais hoje, irmão, que esse mundo está acelerado. Celular, internet, então está tudo muito fácil, muito acessível. E a sedução aumentou. Só que sabe quem é o filho obediente? É aquele que tem cuidado com as seduções da vida. Põe para nós aqui Provérbios, capítulo 1, versículo 10. Provérbios 1, 10. Olha o que vai dizer, 1, 10. Isso. Provérbios 1, 10 diz assim: meu filho, se pecadores quiserem seduzi-lo, não permita que isso aconteça. Sabe quem é o filho obediente? É aquele que, quando a sedução está à sua volta, as más companhias estão à sua volta, ele não é aquele Maria vai com as outras. Ele é aquele que sabe, ele entende, opa, se eu fizer isso, eu estarei trazendo desgosto aos meus pais. Eu estarei desonrando aos meus pais. Eu estarei fazendo aquilo que pode trazer vergonha aos meus pais. A sedução está aí, veja bem, sexo fora da aliança, namoro, abandono da igreja e más companhias são coisas que seduzem os jovens e adolescentes constantemente. As seduções estão aí, os jovens estão expostos, irmãos, a todas essas coisas. E o que eles precisam entender é que sexo fora do casamento é pecado e que isso vai trazer desonra aos pais. É que o namoro sem a bênção dos pais é maldição.
é que as más companhias sempre corrompem os bons costumes. Veja bem, as más companhias sempre corrompem os bons costumes, sempre. Toda vez que você começa a andar muito com um ímpio e dá muito ouvido para um ímpio, você acabará se tornando um ímpio. Porque é isso que as más companhias fazem. Não, nós não andamos em rebanho, ovelha não anda só com ovelha, ovelha anda no meio desse mundo aí que está. Só que toda vez que nós começamos a andar muito com os ímpios, viver muito com eles, e não estamos falando com ímpios aqui com um termo pejorativo de que são pessoas más ou pessoas, não, elas precisam de Jesus. O problema é se elas estão nos influenciando ou se nós estamos influenciando a elas. Porque Paulo é claro, as más companhias corrompem os bons costumes. E isso principalmente na juventude e na adolescência, irmãos. Isso principalmente. Quantos jovens são levados ao uso das drogas por conta de más companhias? Quantos jovens abandonam a igreja por causa de más companhias? Irmão, posso falar para você, testemunho de vida meu aqui. Eu tenho no mínimo uns 6 ou 7 amigos que a gente se criou junto. Todos eles tinham condição de vida melhor. Viviam uma vida que você olhava muito boa. Alguns presos, outros mortos e outros enterrados nas drogas. Tudo por conta de más companhias. Estamos aqui pela graça, porque também andávamos com eles. Mas muitos deles, irmãos, eu assisti como eles começaram o uso das drogas. Eu assisti como eles começaram a entrar na vida do roubo. E muitos deles eu já vi eles morrendo, outros sendo presos e outros querendo sair das drogas e não conseguindo. É isso que as más companhias sempre fazem. E é por isso que os jovens, os adolescentes, eles precisam ouvir aos pais quando eles dizem: olha, acho que não é bom você andar com esse menino aí, meu filho. Vai acabar dando problema para você. Acho que é bom você não andar com essa menina aí, minha filha. Não é bom para você. É bom a gente dar ouvido aos pais na juventude para que a gente evite, irmãos. Evite cair nessas seduções, evite ser enredado pelos pecados. O que os nossos jovens e adolescentes precisam saber é que o pecado sempre empobrece. Veja bem, o pecado sempre empobrece, sempre traz ruína. Ele sempre traz dano para a nossa vida. Mas a obediência, irmãos, ela sempre nos enriquece. E a riqueza aqui não falamos de riqueza apenas material. A prosperidade aqui não é apenas dinheiro, mas é prosperidade de vida. É paz de alma, é alegria, irmãos, de vida. O pecado ele sempre traz pobreza, mas a obediência sempre enriquece. Os filhos devem obedecer aos pais, não apenas porque são seus pais, mas porque Deus assim ordenou. E a desobediência ela é uma rebelião contra Deus. Filhos rebeldes aos pais estão se rebelando contra o próprio Deus que ordenou a obediência aos pais. Então essas são as 4 coisas que Paulo ele fala a respeito da obediência dos filhos. Porque os filhos devem ser obedientes porque são cristãos, porque a obediência é correta, porque a obediência é ordenada e porque a obediência traz bênçãos. Se os filhos viverem dessa forma, eles viverão segundo a vontade de Deus para com seus pais. Paulo ele vai falar no versículo 4 a respeito dos pais. E Paulo ele vai falar o que os pais devem fazer para viver segundo a vontade de Deus. Preste atenção no verso 4. Ele vai dizer assim: pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Então Paulo ele vai falar do dever dos pais para com os filhos. E a primeira coisa que talvez nós precisamos entender é que se os filhos forem deixados por conta própria, eles vão se tornar rebeldes. Se os filhos forem criados sem correção, sem disciplina, eles se tornam rebeldes. E por isso é necessário que os pais eduquem seus filhos. É necessário que os pais disciplinem seus filhos. A Bíblia ela serve para a nossa correção. E sabe o que é lindo na Bíblia? É que a Bíblia ela nunca esconde os pecados dos homens de Deus. Nunca. A Bíblia ela está cheia de pecados de homens que foram homens usados por Deus. Então você vai ver que Abraão pecou. Você vai ver que Davi pecou. Você vai ver que diversos homens de Deus pecaram. E a Bíblia ela não apaga essas coisas. Ela deixa isso explícito para nós. Para quê? Para que a gente aprenda com os erros desses homens.
O que você vai ver? Você vai ver que Abraão mentiu. E sabe o que você vai ver mais para frente? Que o filho de Abraão também mentiu. Abraão mente. Quando Isaac nasce, Isaac cresce, Isaac mente. E sabe o que chama a atenção é que Isaac mente de forma semelhante a Abraão. Abraão mentiu sobre Sara, Isaac mentiu sobre a sua esposa. A Bíblia não apaga esses pecados. Ela deixa eles evidentes para a nossa correção. Esses resultados infelizes da negligência dos pais com os filhos, eles ficam evidentes. Eles ficam claros para nós. Para que a gente veja, para que a gente aprenda. E para que a gente discipline os nossos filhos. Sabe o que nós vamos ver? Preste atenção aqui. Sabe o que nós vamos ver? Que Davi, ele mimou Absalão. Davi, olha cara, sabe o que você presta atenção? Davi foi o maior rei de Israel, o pior pai. Davi foi o maior rei de Israel e o pior pai. Todos os filhos de Davi trouxeram problemas. Sabe o que você encontra na família de Davi? Um irmão que ele abusou da irmã. Sabe o que você encontra na família de Davi? Um irmão que matou o outro irmão. Sabe o que você encontra na família de Davi? O filho dele, Absalão, toma o poder dele e se deita com as mulheres dele. Esse Absalão, que se deitou com as mulheres do seu pai, que tomou o governo do seu pai, ele foi mimado pelo seu pai. Davi mimou Absalão. Davi deu um péssimo exemplo a Absalão. E as consequências, elas foram trágicas. Veja bem, Davi foi o maior rei de Israel, o pior pai. Sabe o que eu aprendo aqui? Que nem um sucesso ministerial, que nem um sucesso na carreira substitui o fracasso na família. Nenhum. Não, mas o que importa é que agora eu vou ser alguém bem sucedido no ministério. Irmão, se é para mim ser bem sucedido na igreja e perder meus filhos, tchau e benção. Paremos com tudo, irmãos. Não, mas afinal de contas eu preciso ser bem sucedido na minha profissão. Agora eu vou chegar na posição que eu quero, na profissão que eu quero. E seus filhos? Será que para o nosso sucesso os nossos filhos não estão se perdendo? Será que para o nosso crescimento os nossos filhos não irão se perder? O que nós precisamos entender, irmãos, é que o sucesso ministerial, o sucesso profissional, ele não compensa o fracasso na família. Não compensa. Ele não compensa. Sabe o que você verá? Que os homens mais bem-sucedidos, eles têm os seus filhos afundados, em sua grande maioria, em doenças terríveis. E não é doenças físicas, é doenças psicológicas, doenças neurológicas, depressão, ansiedade, crise do pânico. Sabe por quê? Porque eles tiveram tudo, mas não tiveram um pai e uma mãe junto deles. Eles tiveram tudo, eles são jovens que têm a vida feita para o resto da vida. Só que eles não tiveram a presença do pai. Eles não tiveram a presença da mãe. Davi foi um ótimo rei, mas ele foi um péssimo pai. Davi, ele é um ótimo exemplo de um rei. Quando você quer aprender sobre liderança, olhe muito para como Davi liderou. Para a atitude de Davi. Para como Davi se portou, sendo um menino. O que ele fez, a coragem dele. Agora, para quando você quiser aprender sobre um pai, não olhe para Davi. Davi não foi um bom pai. Davi foi um péssimo pai. Davi deu um mau exemplo de como ser um pai. Sabe o que nós vamos ver também? Nós vamos olhar para Eli. Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias não, é Ofni e Finéias. Ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Eli era sumo sacerdote, seus filhos eram sacerdotes. Eli era o cara do templo. Ana foi lá, orou e Eli disse assim, ó, vai embora e seja feito conforme a tua petição. E diz que Ana desceu e ficou grávida de Samuel. Os filhos desse homem, eles recebiam os sacrifícios e tomavam para si, antes de ser queimado. Os filhos desse homem, eles se deitavam com as mulheres que levavam os sacrifícios. Sabe o que Deus faz? Deus levanta um profeta e não dá nem nome para o profeta. Não está o nome do profeta lá. Ele diz, olha, se você não disciplinar os seus filhos, vai vir maldição sobre Israel, vai ter problema. Então disciplina os seus filhos, eles são motivo de vergonha. Sabe o que você vai ver? Que Eli não disciplinou seus filhos. Ele viu o pecado deles e fez vista grossa.
Ele não disciplinou os seus filhos. E sabe o que aconteceu? Eles desgraçaram a vida de Eli. Só que eles fizeram mais. Eles desgraçaram Israel. Eles pegaram a arca, foram para a batalha contra os filisteus. E eles acharam, porque estavam com a arca, Deus estava com eles. Sabe o que aconteceu? Quando eles pegaram a arca, eles morreram. Seu pai morreu, sua esposa morreu, e a arca foi levada embora. Sabe por que tudo isso aconteceu? Falta de disciplina. Falta de correção de Eli para com seus filhos. Sabe qual é o outro exemplo que nós podemos ver? Isaac e Rebeca, pais de Esaú e Jacó. Sabe o que nós vemos ali? Isaac mimava Esaú. Esaú era o filho preferido de Isaac. Só que sabe o que nós vemos na mesma proporção? Que Rebeca, sua esposa, ela tinha Jacó, o outro filho, como filho preferido. Então havia preferência de um pai para com o outro, com seus filhos. Sabe o que isso ocasionou? Isaac e Rebeca colocaram Jacó e Esaú um contra o outro. Eles quase se mataram os dois. Por quê? Porque havia preferência entre um e outro. Sabe o que nós vamos ver? Que o mesmo pecado de Isaac e de Rebeca foi repetido por Jacó para com José. Jacó tinha 12 filhos, mas ele tinha um filho preferido. José era o filho preferido. José era o filho que ganhou a túnica diferente. José era o filho que ia ver o que os irmãos estavam fazendo nos campos. E sabe o que isso ocasionou? Os irmãos de José criaram ódio dele, raiva dele, a ponto de lançarem ele numa cisterna, de venderem ele como um escravo e de mentirem para o seu pai que ele tinha sido atacado por uma besta fera. Esses são apenas alguns exemplos que nos mostram como os pais da Bíblia, alguns deles agiram de forma errada. E como nós, pais, não podemos agir da mesma maneira. Paulo ele vai falar aqui dentro do texto sobre 5 responsabilidades que os pais têm para com seus filhos, se eles desejam viver segundo a vontade de Deus. Sabe o que Paulo vai falar? Ele vai mostrar aqui 5 responsabilidades que os pais têm. Após falar da obediência dos filhos para com os pais, ele vai falar das responsabilidades dos pais para com os filhos. E as 5 aqui no texto citadas. A primeira delas: os pais não devem provocar a ira dos seus filhos. Que é o que vai dizer no verso 4, a parte A: pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. E aí a gente precisa entender um pouquinho aqui o que é esse irritar, para que a gente também não caia nossos filhos são espertos. Meu pai não pode me irritar, o pastor falou, né? O pastor falou que meu pai não pode me irritar, e agora não me irrita mais, senão eu vou falar pro pastor. Não é sobre isso. Aí vai lá brincar com o filho, vai dar uma brincadinha com ele, né? Tá me irritando. O pastor diz que é pecado. Não. A gente precisa entender o que é o irritar que Paulo está falando aqui. Há diversas maneiras de provocar a ira dos filhos, e aqui a gente precisa prestar atenção, irmãos. Vamos ver algumas delas. Como um pai ele provoca a ira de um filho? Primeira atitude que provoca a ira de um filho: excesso de proteção ou favoritismo. O excesso de proteção ou favoritismo ele causa a ira ou provoca a ira dos filhos. Quando Isaac revelou preferência por Esaú e Rebeca por Jacó, eles jogaram um filho contra o outro. Eles jogaram um irmão contra o outro, e eles trouxeram tormento para a vida deles. Eles tiveram grandes problemas, que daí jogaram contra o outro. Um mentiu para o pai, o outro mentiu para a mãe. Tiveram que mandar Jacó embora. Esaú ficou enraivado, casou por rebeldia com uma mulher que não era para casar. E a vida deles virou um tormento, por conta deles terem preferência de um filho para com o outro. Segunda maneira de provocar a ira dos filhos: prestem atenção aqui, pais, prestem muita atenção aqui. Contínuo descontentamento com o desempenho dos filhos. Sabe como um pai provoca a ira do filho? É nunca dando um elogio para o filho. Ou seja, tudo que o filho faz não está bom. Tudo que ele faz não serve. Tudo que ele faz está ruim. Tudo que ele faz está mal feito. Ou seja, o filho nunca consegue agradar o pai e a mãe em nada. Então ele faz, não está bom. Ele se esforça, não está bom. Ele se dedica, não está bom. Ele não ouve um elogio.
Sabe o que o pai está fazendo? Ele está provocando a ira do filho. Nada que o filho faça está bom. Os filhos não conseguem agradar os pais em nada. A terceira maneira de provocar a ira dos filhos, fazendo comparações entre um filho e outro. Não faça comparações. Você é pai, você tem um filho, mais de um filho, não compare. Cada filho é um filho. Cada filho tem a sua identidade. Cada filho tem as suas características. Cada filho tem a sua maneira de agir. Não faça comparações. Não, mas é que o teu irmão, mas é que a tua irmã. Não faça comparações. Não compare um filho com o outro. Cada filho, irmão, é um universo distinto. Eu tenho 2 lá em casa. Sabe, é água e fogo. Sabe, é calmaria e tempestade santa. Sabe, é um calmo e a outra agitada. Eles são diferentes um do outro. São 2 crianças diferentes, atitudes diferentes. E o que a gente não pode é comparar um com o outro, dizendo: seu irmão é melhor que você, ou sua irmã é melhor que você. Não. Nós precisamos evitar as comparações e entender que cada filho é um universo distinto. A quarta coisa que causa a ira dos filhos, ou provoca a ira dos filhos, é a falta de diálogo. Sabe, um relacionamento de pai e filho, pais para com os filhos frio. Os pais são gélidos, eles não conversam com os filhos. Falta de diálogo, não senta para conversar, não senta para brincar, não senta para ouvir. Sabe, não gasta tempo para falar com os filhos. É um relacionamento frio, gélido. É um relacionamento que ele não tem vivência. A falta de diálogo, ela causa e provoca a ira dos filhos. Uma pergunta para você, pai que está aqui hoje: quando foi a última vez que você sentou para conversar com seus filhos? Quando foi a última vez que você conversou com eles? Conversou, sentou para conversar, sentou para ouvir. Quando foi a última vez que você deu atenção para os seus filhos? Sabe, que você deu tempo para eles, que você olhou nos olhos deles, que você ouviu a eles, que eles ouviram a você. A quarta coisa que causa e provoca a ira dos filhos é a falta de diálogo. A quinta coisa que provoca a ira dos filhos: palavras ásperas e agressão física. Sabe, tem pais que eles só têm palavra áspera nos lábios, é só xingamento, não consegue edificar os filhos. É agressão física debaixo de agressão física. Ele acha que tudo se resolve na agressão física, que tudo se resolve dando laço, que tudo se resolve com palavras duras, com palavras ásperas. E sabe o que isso faz? Isso acaba prejudicando os filhos. Isso só acaba prejudicando o relacionamento com os filhos. A sexta coisa que provoca a ira dos filhos: a falta de consciência, de consistência na vida e na disciplina. Sabe o que provoca a ira dos filhos? Falta de consistência na vida e na disciplina. Veja bem, pais, vocês devem ser o espelho dos seus filhos. O espelho. Sabe quem são os pais? Espelho. Os pais, eles são o espelho dos seus filhos. Você, pai que está aqui hoje, você tem sido um modelo de vida de oração para os seus filhos? Você tem sido um modelo de vida de leitura da palavra para os seus filhos? Você tem sido um modelo de vida de adoração para os seus filhos? Quando os seus filhos olham para você, eles veem em você alguém que ama a igreja, eles veem em você alguém que ama servir a igreja. O que a sua vida está refletindo na vida dos seus filhos? Que espelho você tem sido? Olha o que Josué Gonçalves diz, põe para nós a próxima citação. Não, é a próxima. Essa eu não passei, mas eu falei. Isso. Olha o que Josué Gonçalves vai dizer: os nossos filhos aprendem mais vendo do que ouvindo. Como eles aprendem mais vendo do que ouvindo. Pais, sejam um exemplo digno de ser copiado, de amor,
de fé e de integridade. Os nossos filhos estão olhando para nós e eles vão imitar o nosso procedimento, a nossa forma de viver. E sabe o que nós, como pais, precisamos desejar? Ser um modelo digno de ser copiado, ser um modelo digno de ser imitado. Os nossos filhos aprendem mais vendo do que ouvindo. E os pais precisam entender que para viver segundo a vontade de Deus, eles não podem provocar a ira dos seus filhos. A segunda atitude dos pais, para viverem segundo a vontade de Deus nesse relacionamento, é que além de não provocar a ira dos filhos, eles devem cuidar da vida física e emocional dos filhos. O que os pais fazem? Eles zelam pela vida física dos filhos. Eles zelam pela vida emocional dos filhos. Olha o que diz a parte B do verso 4. Pai, tratem seus filhos de modo... Não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos. Antes, se preocupem com a vida deles. A palavra criar aqui, ou educar, na minha tradução é educar, na sua tradução provavelmente é criar. Essa palavra, ela tem o significado de alimentar e nutrir. Então o que os pais devem fazer? Eles devem alimentar os filhos. Eles devem nutrir os filhos. Ou seja, as crianças precisam de segurança, limites, amor e encorajamento. O que uma criança precisa? Uma criança precisa de segurança. Uma criança precisa de limite. Ela precisa de amor e ela precisa de encorajamento. Deixa eu falar algo para você. Seu filho não precisa apenas de roupa, remédio e comida. Isso é importante. E é uma das nossas funções como pais fazer. Dá a eles roupa, dá a eles remédios, dá a eles teto, dá a eles educação. Mas também a gente precisa dar afeto e amor. Não, mas pastor, eu estou trabalhando para dar o melhor para os meus filhos. Ok. Você está trabalhando na mesma proporção para dar amor e afeto para eles? Você está se preocupando em dar amor a eles, em estar com eles, em ser um pai presente com eles? Sempre digo, seus filhos não querem seus presentes, eles querem sua presença. Antes dos seus presentes, eles querem a sua presença. Se eles não tiverem todos os presentes que eles querem, mas tiverem a sua presença, eles terão tudo aquilo que é necessário para serem bons homens e boas mulheres quando se tornarem adultos. É nosso dever como pais dar afeto aos nossos filhos, dar amor a eles, encorajar a eles. Você é um pai que encoraja seu filho? Você é um pai que encoraja seu filho quando ele quer fazer algo? Você é aquele que diz para ele: você vai conseguir, o pai vai ajudar você, você é inteligente, você é capaz de fazer isso, você vai conseguir, você tem capacidade, o pai acredita que você pode, a mãe acredita que você pode. Vai lá, te dedica, faz teu melhor, porque eu sei que você vai conseguir. Você é um pai que encoraja os seus filhos? Quando ele vem com um sonho, você é aquele que diz: você vai ser esse cara aí que você está sonhando, você vai ter essa profissão que você deseja, minha filha. Você é um pai encorajador, que os seus filhos, quando vêm para você, eles saem mais motivados a realizar os sonhos, os propósitos de vida deles, porque é isso que os pais são. Os pais, eles devem encorajar os filhos, amar eles, dar afeto a eles. Eles não podem ser aqueles que quando os filhos vêm e dizem: eu quero ser isso. Não, mas é muito difícil, meu filho, muito difícil. É muito difícil. Mas a gente não vai ter condição financeira de fazer isso. Não, para nós é um pouco mais difícil conseguir fazer essas coisas. Não. Ainda que seja difícil, o que nós precisamos é encorajar eles e dizer: vai dar certo. Nós vamos nos dedicar para que isso aconteça. Nós vamos nos esforçar para que você chegue lá, para que você estude, para que você se forme, para que você tenha uma boa profissão, para que você conquiste aquilo que você sonha conquistar. É isso que os pais são. Os pais são encorajadores. Os nossos filhos precisam olhar para nós e ver aqueles que impulsionam eles para frente, não aqueles que trazem eles para trás dizendo: não, você não vai conseguir. Não, você não é tão inteligente para isso. Você não tem altura. Você não tem tamanho para isso, você não tem estrutura para isso, a gente não tem essa condição, não. Nós encorajamos. Nossos filhos precisam ser encorajados por nós. Eles precisam ser impulsionados por nós.
eles precisam do nosso afeto, do nosso amor, do nosso encorajamento. A terceira atitude que os pais precisam ter para viver segundo a vontade de Deus no seu relacionamento com os filhos: eles precisam treinar os filhos por meio da disciplina. Nossos filhos precisam ser treinados, e treinados por meio da disciplina. Olha o que diz Efésios capítulo 6, ainda no versículo 4, a parte C: pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los, antes eduquem-nos com a disciplina. Eduquem eles com a disciplina. Os pais precisam treinar os filhos por meio da disciplina. A palavra educar ou criar aqui, ela traz essa ideia de aprendizado. Aprendizado por meio da disciplina. Preste atenção aqui. As escrituras dizem que a educação precisa ser por meio da, repita comigo, disciplina. Repita de novo, disciplina. A disciplina faz parte da vida. Ela faz parte da vida. E a educação cristã, ela precisa ser na disciplina. A psicologia moderna, irmãos, ela se opõe ao conceito. Ela tem como ultrapassado o conceito de disciplina. E o que ela diz? Ela diz que nós devemos deixar que as crianças se expressem sem que a disciplinamos. Porque se a gente disciplinar elas, a gente vai distorcer o caráter delas. Então, o que a psicologia moderna ela é contra? Ela é contra a disciplina. Ela é contra a correção. Ela diz que a correção e a disciplina distorcem o caráter da criança. Só que veja bem, as escrituras elas são claras quanto a isso. Quanto à disciplina, as escrituras têm ela como um princípio fundamental da vida e como uma demonstração de amor. Então, o que é disciplina na Bíblia? É um princípio fundamental da vida e é amor. Toda vez que nós disciplinamos nossos filhos é porque nós amamos eles. E um filho que não é disciplinado é um filho que não é corretamente amado. Ele está sendo mimado, mas não está sendo amado. Ele está sendo bajulado, mas não está sendo amado. Porque o amor bíblico, ele exige a disciplina bíblica. Põe para nós Hebreus capítulo 2, capítulo 12, versículo 6. Hebreus 12, 6, olha o que diz: pois o Senhor disciplina quem Ele ama, e castiga todo aquele que aceita como filho. Então a disciplina, ela não fala de você odiar o seu filho, mas ela mostra que você ama ele de fato. Quando você disciplina o seu filho, sabe o que você está dizendo para ele? Filho, eu te amo tanto. Filha, eu te amo tanto que eu não posso deixar você viver dessa forma. Eu preciso disciplinar você. Eu preciso corrigir você. Eu preciso fazer com que você entenda que isso que você está fazendo vai fazer mal para a sua vida. A disciplina é uma demonstração de amor. Põe para nós Provérbios 13, 24. Provérbios 13, 24. Olha o que diz: quem não corrige os filhos, mostra que não os ama. Quem não corrige os filhos, mostra que não os ama. Quem ama os filhos, se preocupa em discipliná-los. Então a falta de correção fala de falta de amor. A falta de correção fala de falta de preocupação. Mas a disciplina, irmãos, a correção, ela fala de amor. Alguém tem a tradução Almeida para ler para nós? Se alguém tem aí, lê bem alto para nós. Alguém que está com o texto aberto, está lá? Olha ali, põe para nós a Almeida. Acho que qualquer uma das Almeidas vai ser a mesma forma. É um pouquinho mais claro aqui. Aqui o texto é um pouquinho mais claro. Olha o que diz: o que retém a vara odeia seu filho. Quem o ama, este o disciplina desde cedo. Então aqui o texto ele fala de vara. Quem já apanhou de vara aqui, irmão? Pega a mão aí, quem já apanhou de vara. As criançadas de hoje não sabem de nada. Eles não sabem que é apanhar de vara. Bem apanhado. Mas o que o texto está dizendo? Quem não corrige os filhos, deixa para nós no outro lá. Deixa para nós no outro. Isso. O que retém a vara odeia seu filho. Quem o ama, este o disciplina desde cedo.
Então a vara da disciplina, ela faz parte. Provérbios vai falar muito disso, sobre a vara da disciplina, a vara da correção. A disciplina é demonstração de amor, irmãos. No entanto, essa disciplina, ela precisa ser aplicada. Vamos lá. A vara, ela está na Bíblia. Só que ela precisa, irmãos, ser aplicada de forma correta e coerente. A Bíblia fala sobre correção, sim. Ela não fala sobre espancamento. Os filhos precisam ser corrigidos? Com certeza. Os filhos precisam ser disciplinados? Com certeza. A Bíblia fala sobre isso. Só que você não vai ver a Bíblia nunca falando sobre espancar um filho. Há um modo para que essa disciplina seja aplicada. Há um modo para que essa disciplina ela seja desenvolvida na vida dos filhos. E a Bíblia ela vai falar um pouquinho sobre isso. Essa disciplina, ela sempre deve ser aplicada em amor, não em raiva. Veja bem, quando você estiver com raiva, não pegue seu filho. Você vai pecar. Toda vez que você quiser corrigir o seu filho com raiva, você vai pecar. Você vai acabar pecando. Porque você não vai estar disciplinando ele em amor, você vai estar disciplinando ele em raiva. Então, essa disciplina ela tem um modo de ser aplicada e ela deve ser em amor e não em raiva. Ela precisa ser coerente e justa. Sabe, seu filho pecou, ok, ele precisa ser corrigido, ok, você precisa fazer isso em amor. Você precisa ser coerente e justo. Você precisa corrigir ele de forma coerente e justa. Você não precisa quebrar um pedaço de pau nas costas dele, irmão. Isso não vai corrigir ele, isso vai tornar ele alguém pior. Não, mas para mim funcionou. Eu era um traste quando eu era criança e meu pai me dava tunda. Não significa que funcionou para você, vai funcionar para o seu filho. Ainda que seu pai fez isso e funcionou para você, essa não é a forma bíblica de se fazer. Existe disciplina? Existe. Ela precisa ser aplicada? Precisa. Só que ela precisa ser aplicada de forma correta, em amor, para que não venhamos a pecar, de forma justa, para que não venhamos a pecar. Amém, meus irmãos? Corrija seus filhos, não espanque eles. Corrija eles. Porque toda vez que você corrigir eles em amor, dizendo, filho, você já fez isso? Eu já fiz isso, irmãos. Vem cá, meu filho, você vai apanhar. Vamos conversar aqui, entra aqui no quarto. Você vai apanhar agora por causa disso, disso e disso. Você está entendendo? Você está sendo corrigido por causa disso e disso. Você está compreendendo? Agora vamos lá. É a hora da disciplina. Aí você vai lá, executa a disciplina. Depois que as coisas foram aplicadas, você ama o seu filho. Você convive com ele normalmente. E a vida segue. Sabe o que ele vai entender? Que embora a disciplina seja ruim no momento, ela é saúde para a vida dele no futuro. Só que se você, irmão, pegar o seu filho e sair batendo, sair espancando, sem ele saber por que está sendo disciplinado, sem ele saber por que está sendo corrigido, você vai estar apenas semeando uma semente ruim no coração dele para que ele fique magoado com você. Então faça. A disciplina é bíblica, ela está ali, está escrito, ela está clara. Só que nós precisamos fazer isso de forma bíblica, irmãos. Nós precisamos fazer ela, executar ela em amor, aplicar ela em amor de forma coerente. A disciplina aplicada em amor e de forma coerente, ela dá segurança à criança. Ela pode não concordar conosco, mas pelo menos ela sabe que nós nos importamos o suficiente para criar alguns muros de proteção em volta dela, até que ela se torne adulta. A disciplina faz parte da vida cristã, ela faz parte da vida e da criação dos nossos filhos. A quarta atitude que os pais precisam ter para viver segundo a vontade de Deus no seu relacionamento com os filhos: os pais precisam encorajar os filhos através da palavra. Os pais precisam encorajar, olha o que vai dizer o verso 4 ainda. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los, antes eduquem-nos com a disciplina e a instrução. Os pais precisam, irmãos, encorajar os filhos através da palavra. A palavra instrução aqui significa educação verbal. Então os pais precisam falar, precisam ensinar. A fim de educar os filhos, pai e mãe não usam apenas ações, mas também palavras.
os filhos nem sempre gostam dos conselhos dos pais. Quase nunca, né? Quase nunca eles gostam, a maioria. Eles não gostam quando o pai dá muito conselho. Mas isso não tira a nossa obrigação de instruir eles. Então, ainda que seu filho não goste dos seus conselhos, dá o conselho. Ainda que ele não goste da sua instrução, dá a instrução. Ainda que ele não vai fazer o que você está falando a ele, não deixe de dar o conselho. Não deixe de dar a instrução, mesmo que ele rejeite a sua instrução. Mesmo que ele rejeite o seu conselho, é nossa obrigação instruir ele, advertir ele, tentar aconselhar eles. Nossos filhos devem desde pequenininho, começar a entender o que é certo e errado. Desde pequeno. Pastor, mas é muito pequeno, já entende, dá o celular na mão deles, ó. Eles pegam, botam o dedo e fazem assim, ó. Ó, ninguém ensinou. Mas eles sabem que o celular, se rolar para cima, mexe. Então, se eles sabem que o celular rola para cima, mexe, eles já sabem distinguir o que é certo e errado. Nós precisamos dizer, filho, isso é errado, isso é certo. Isso pode, isso não pode. Desce daí, não vai lá, vai te machucar, vai dar problema. É nosso dever, irmãos, ensinar a eles desde pequenos o que é certo e o que é errado. Eles devem ser ensinados desde pequenos segundo o que Deus fala em sua palavra. Então não é apenas dizer não faz, é dizer, filho, isso aqui é pecado. Sabe, o que você fez aqui é pecado. É pecado, filho. Isso aqui Deus, ele não se agrada disso. A palavra de Deus, ela diz que isso aqui não deve ser feito. A palavra de Deus ensina que isso aqui deve ser feito. Essa é a quarta atitude. Os pais, eles precisam encorajar os seus filhos através da palavra. E a quinta e última responsabilidade dos pais. Os pais são responsáveis pela educação cristã dos filhos. Deixa eu falar algo para você, meu irmão. Quem discipula os seus filhos deveria ser você. Não a salinha da igreja. Não o pastor. Não outro irmão. Quem deveria discipular os seus filhos é você. Aonde seus filhos deveriam aprender sobre o Senhor? Na sua casa, na sua família, no seu convívio diário. Os pais, eles precisam ser responsáveis pela educação cristã dos seus filhos. A expressão aqui no verso 4 vai dizer assim: pais, tratem os seus filhos, não tratem seus filhos de modo a irritá-los, antes eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. A expressão do Senhor aqui, que é a última parte do versículo, ela revela que os responsáveis pela educação cristã dos filhos são os pais. Veja bem, não é o Estado, não é o governo, não é o governo federal, não é o governo estadual, não é a prefeitura, não. Veja bem, não é a igreja, não é a escola, não é o pastor, é você, pai. Quem é responsável por educar os seus filhos de maneira cristã é você. Esse é um compromisso que você deve ter. Nós falamos de aborto semana passada. Quem aqui é contra o aborto? Levanta a mão, bem alto. Quem aqui é contra o aborto? Ok, temos uma igreja que odeia o aborto. Somos uma igreja de crente, irmãos. Quem aqui é contra a ideologia de gênero nas escolas? Levanta a mão. Ok, muito bom, irmãos. Então somos uma igreja conservadora nos princípios. Isso é muito bom. Ou seja, nós somos contra o aborto, nós somos contra a ideologia de gênero. Agora vamos lá, vamos para a parte que nos toca. Quem aqui está lendo a Bíblia para os seus filhos em casa? Não erga a mão, não erga a mão. Quem são os pais que estão lendo a Bíblia para os seus filhos em casa? Não, mas eu sou contra o aborto. Mas você está lendo a Bíblia para o seu filho em casa? Não, mas eu sou contra a ideologia de gênero. Mas você está ensinando para o seu filho o que as escrituras falam sobre isso? Não, mas é que eu sou contra. Mas e você está fazendo a sua parte? Porque veja bem, você pode espernear que é contra. Se você não ensinar para o seu filho o que a Bíblia diz, você vai mandar o seu filho para uma escola que ela é 99%, irmãos. Ela é 99% dotada de pessoas que creem nisso, que ensinam isso e que vão introduzir na cabeça do seu filho isso. Então, se você não falar para o seu filho, não ensinar para o seu filho, a escola vai ensinar. E ela vai. Então não adianta a gente ser contra o aborto, contra a ideologia de gênero, se a gente não está fazendo a nossa parte. Ensinando para os nossos filhos qual é a vontade do Senhor.
Ensinando para os nossos filhos, isso aqui, filho, não é por causa do que tem, todo mundo hoje está contra isso. Não, é porque Deus, Ele é aquele que é contra isso. É que Deus criou homem e mulher. É que Deus, Ele zela pelo filho desde a concepção do ventre. A palavra de Deus diz assim, meu filho. Vem aqui, vamos ler, meu filho, senta aqui, o pai vai ler a Bíblia para você. Você está lendo a Bíblia para o seu filho? Você pai que está aqui, você está fazendo o seu papel de liderança do lar, instruindo o seu filho, lendo para ele, capacitando ele. Nossa última citação de Warren Wiersbe, olha o que ele vai dizer. O lar é o lugar onde as crianças devem aprender sobre o Senhor e a vida cristã. Aonde as crianças aprendem sobre Jesus? Em casa. Aonde as crianças aprendem sobre o Senhor? No lar. Sabe, todo dia, você lá, lendo a sua Bíblia para eles, ensinando eles, falando para eles, é lá que eles vão aprender. É lá que eles vão aprender a amar Jesus. É lá que você vai abrir a sua Bíblia e vai dizer, filho, senta aqui, o pai vai ler a Bíblia para você, mãe vai ler a Bíblia para você. É lá no lar, irmãos, é na casa. Nós queremos transferir para a igreja, transferir para o culto, transferir para a salinha. Não, é em casa. É em casa que os nossos filhos vão aprender sobre as responsabilidades de um verdadeiro cristão. Você pai que está aqui hoje, assuma a sua responsabilidade, assuma ela. Se você não tem feito isso, assuma a sua responsabilidade, seja um verdadeiro discípulo de Cristo. E faça dos seus filhos discípulos de Cristo. Faça deles. Você precisa ser um discípulo e fazer dos seus filhos discípulos de Cristo. Os pais estão se preocupando se os filhos vão ter um futuro material bom, se eles vão ter um futuro material abençoado. A pergunta é, você está se preocupando com a salvação dos seus filhos? Você está se preocupando com a conversão dos seus filhos? Você está orando a Deus, pedindo para que Deus transforme o coração dos seus filhos, porque o coração deles precisa ser transformado. Seus filhos precisam ouvir o Evangelho. Seus filhos e os meus filhos precisam se converter. Eles precisam ouvir sobre Cristo, eles precisam compreender sobre Cristo. Não, mas eu estou pensando no futuro deles. Você está pensando na eternidade deles? Você está pensando na eternidade dos seus filhos? Não, mas o que importa é que eles tenham um futuro bom. Não, o que importa é se eles vão estar na eternidade com Cristo. O restante é bônus, irmãos. O restante, sabe, o restante é algo a mais. A nossa preocupação como pais deveria estar se os nossos filhos, eles vão ser homens e mulheres leais a Cristo, fiéis a Cristo. Os nossos filhos precisam conhecer a Jesus. Eles precisam saber quem é o Senhor. Eles precisam ouvir o Evangelho. Eles precisam amar a Bíblia. Eles precisam amar a igreja. Eles precisam amar o culto. Nossos filhos precisam nos ver lendo a Bíblia. Eles precisam nos ver orando. Eles precisam nos ver amando a igreja. Eles precisam nos ver falando bem, dizendo a igreja é a igreja de Cristo. Ela está cheia de pecadores imperfeitos, mas ela ainda assim é a igreja de Cristo. Não espere, pai, que você falará mal da igreja na frente dos seus filhos e que eles vão crescer amando a igreja. Você está fazendo um desserviço para o Senhor. Quando você difama a igreja do Senhor na frente dos seus filhos, você está fazendo um desserviço para Cristo. Você está semeando no coração dos seus filhos que a igreja é má, que ela não é um lugar bom de se estar. Então não espere que eles tenham 15, 16 anos e amem estar aqui, se hoje você não está amando estar aqui. Não espere isso. Os nossos filhos precisam de Jesus. Um conselho para você: abra a Bíblia para os seus filhos em casa, leia, coloque eles sentados e diga: filhos, vamos ler a Bíblia aqui, o pai vai ler para vocês. A mãe vai ler: mas meu marido não é convertido. Então vai você, mulher, faça o seu papel, leia a Bíblia, ensine eles, discipule eles. Olhe para a mulher virtuosa de Provérbios 31, você vai ver que aquela mulher era virtuosa mesmo. Você vai ver o que ela fazia, as atitudes que ela tinha. Cuidava da casa, cuidava do marido, cuidava dos filhos. Não, mas meu marido não é convertido. Não é desculpa, não é. Na verdade é um motivo para que você cuide dos seus filhos, eduque eles na disciplina do Senhor, para que eles cresçam e se tornem homens e mulheres de Deus. É nossa responsabilidade educar os nossos filhos como cristãos, irmãos. Os nossos filhos precisam de Jesus, precisam. Veja bem, Deus não tem neto.
Deus não tem neto. Filho de crente não é crente. Filho de crente precisa de conversão. Veja bem, você que é filho que está aqui, você não vai para a eternidade porque seu pai é crente. Você precisa se arrepender. Você precisa confiar em Jesus para a eternidade. Ninguém vai para o céu porque o pai e a mãe é crente. Ninguém. Os nossos filhos precisam de Jesus e nós precisamos pregar o evangelho para eles. Nós precisamos falar de Cristo a eles. Nós precisamos apresentar o Senhor a eles. Pais e filhos precisam buscar viver segundo a vontade de Deus revelada em sua palavra. E aqui nós encerramos com algumas perguntas aos filhos que estão aqui. Você, filho, jovem, adolescente, adulto, você tem buscado honrar os seus pais? Você tem buscado praticar a honra? Você tem demonstrado respeito pelos seus pais? Você tem ajudado eles quando eles têm alguma necessidade? Você, filho que está aqui, você está preocupado com o seu testemunho? Se ele não vai trazer vergonha para os seus pais, desonra para os seus pais? Você tem se preocupado com essas coisas? Tem se preocupado em obedecer, em honrar, em ajudar, em testemunhar de forma correta? Se você é um filho que está aqui e não tem feito isso, eu vou falar algo para você: se arrependa hoje, que você está pecando. Você precisa se arrepender hoje aqui e clamar pela graça e misericórdia de Jesus sobre a sua vida. Se você não tem feito essas coisas, se arrependa, irmão. Coloque esse pecado diante do Senhor, clame pela graça dEle, clame pela misericórdia dEle, mas faça algo mais. Saia daqui e comece a obedecer aquilo que Deus espera de você como um filho. Abrace essa verdade, vive essa verdade, pratique essa verdade. Você, pai que está aqui, você tem procurado não provocar a ira dos seus filhos? Você tem procurado ter um bom trato com eles? Se você tem mais de um filho, você trata os seus filhos de forma igual? Você dá a mesma atenção para todos os seus filhos? O mesmo cuidado a todos? Você dá a eles os mesmos direitos? Ou você trata um melhor do que o outro? Tem a preferência de um para com o outro? Você procura tratar os seus filhos de forma igual? Você, pai que está aqui, você tem elogiado os seus filhos quando eles fazem algo? Ainda que seja algo pequeno, algo insignificante, você é aquele que elogia ele, é isso? Ou você é aquele que só critica? Que ele só tem crítica em seus lábios? Você tem dialogado com eles? Conversado com eles? Falado com eles? Você tem instruído os seus filhos? Você tem disciplinado os seus filhos em amor, de forma coerente, quando necessário ou não? Tem sido um pai que disciplina em amor? Você tem sido, pai, um modelo de cristão para os seus filhos? Os seus filhos veem você lendo a Bíblia? Ou a sua Bíblia está lá na sua casa, cheia de poeira, e você pega ela para vir para a igreja? Eles vêm? Seus filhos veem você orando? Eles veem você orando, eles escutam você orando? Seus filhos veem você servindo? Seus filhos veem você amando a igreja? Você tem procurado ser um bom exemplo para eles? Um bom modelo para eles? Seus filhos vão ser bons discípulos de Cristo? Você está sendo um bom pastor para a sua casa? Nossa missão, irmãos, não é qualquer missão. Como pais, nós temos uma grande missão. E sem a graça de Deus, nada disso será possível. Se Deus ele não dispensar a sua graça sobre nós, para que a gente, tanto filhos como pai, viva desse modo, em obediência, em honra, em cuidado, fazendo os seus deveres, cumprindo os seus deveres, cada um, isso nunca será possível, irmãos. Por isso nós precisamos todos, desesperadamente, da graça de Deus. Precisamos que Deus derrame a sua graça sobre nós. Derrame a sua graça sobre as nossas casas, sobre as nossas vidas como pais, sobre os nossos filhos, para que a gente viva de modo que agrade a Deus. Que esse possa ser nosso relacionamento, irmãos. Que os filhos aqui, que nós todos como filhos possamos honrar os pais, mas que nós como pais venhamos a entender que nós temos deveres grandes para com o Senhor, que nós temos deveres para com os nossos filhos, e que se nós não cumprirmos os nossos deveres, nós podemos estar presenciando, irmãos, a decadência de toda uma geração. Então que a gente se levante, que a gente abrace o que a Escritura diz, que a gente obedeça o que as Escrituras dizem, que a gente possa ver o fruto disso ali na frente, na vida dos nossos filhos, nas suas famílias, nas famílias que eles constituirão. Que nós possamos, irmãos, viver desse modo e glorificar a Deus com as nossas famílias. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Se coloque de pé comigo.